Acreditar em Jesus é suficiente? Acreditar na Bíblia é o suficiente? O que é ser cristão? Por que aceitar a Jesus? A palavra cristão vem de Cristo, o nome de Jesus Cristo. É seguir a Cristo, ou seja, seguir aos ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo é de Deus, foi criado por Deus, pertence a Deus, a terra, o céu, as águas, o mar, os rios, os lagos, as nuvens, as estrelas, a chuva, o sol, plantas, animais, inclusive o homem que também foi criado por Deus. Não temos existência independentemente de Deus. Ninguém vive sem Deus, ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de Deus até para respirar, para permanecermos vivos e da terra que também pertence a Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. E Deus precisa de nós? Não, Ele é autossuficiente. O amor de Deus é muito grande. Deus é amor, e nós somos dependentes de Deus. Bíblia Salmo 139 verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O corpo humano, obra de Deus impecavelmente bem planejado, complexa e incrível, fantástica, órgãos que cooperam, segundo a segundo, para nos manterem vivos e bem. As mais complexas funções executadas a todo momento por meio do corpo. O corpo humano possui mecanismos de defesa naturais, barreiras de proteção como por exemplo as defesas externas pele, suor, saliva, lágrimas, pelos, cera, que demonstra todo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Os olhos, por exemplo, são responsáveis pela visão e têm uma estrutura extremamente delicada e sensível, possui várias barreiras de proteção, sobrancelhas, pálpebras, cílios, lágrimas. E as sobrancelhas servem como barreira. A curvatura desenhada por seus pelos impedem que o suor escorra da testa e entre direto nos olhos, ou a água da chuva escorre e entre nos olhos, desviam a água e o suor, pois encontram uma barreira, as sobrancelhas que também auxiliam nas expressões faciais. Pálpebras, superior e inferior, cobrem e protegem os olhos. Serve também para distribuir a lágrima e remover corpos estranhos nos olhos. O movimento de abrir e fechar dos olhos, um processo tanto voluntário como involuntário para proteger os olhos da poeira e de poluentes do ambiente externo com o auxílio dos cílios, se fecham rapidamente quando é necessário para proteger os olhos contra lesões. Cílios são também protetores naturais contra os agentes externos como micro-organismos, poeira, e de excesso de luz nos olhos. Além disso, os cílios juntamente com as pálpebras possuem sensibilidade que fazem com que os olhos se fechem ao detectarem a aproximação de algum objeto numa velocidade incrível. As lágrimas, lubrificação dos olhos, também protegem os olhos quando as poeiras. A produção de lágrimas vai aumentando até o fluido transbordar das pálpebras, expulsando o agente irritante. Formam uma barreira natural que é capaz de ajudar a manter a saúde ocular. Estão defendendo as partes mais sensíveis dos olhos. Até chegar na nossa pupila, chamada menina dos olhos, existem várias proteções. O ser humano foi feito diferente das outras criaturas. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus, com natureza humana e divina. Deus deu o domínio da terra para o homem e para a mulher, para dominar e desfrutar da terra que ele criou. Não para o homem dominar outro homem. O homem tem inclinações ao pecado, à maldade. Todos homens e mulheres são imperfeitos. O homem não pode dominar outro homem. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eclesiastes capítulo 8 verso 9. O homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Outras versões. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Deus criou a terra e tudo que nela tem primeiro, para depois Deus criar o homem e a mulher. Deus preparou tudo primeiro para o homem e para a mulher. Criou a terra e tudo que nela contém.
O ser humano tem tudo o que precisa para viver bem na terra. Salmo 115 verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu aos filhos aos homens. Gênesis capítulo 1 versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Salmo 8 versos do 5 ao 8. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Salmo 8 versos do 6 ao 9. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Gênesis capítulo 2 versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus deu algo dele mesmo para o homem, quando ele soprou na narina do homem. Colocou no ser humano uma natureza que lhe possibilitava manter relacionamento, comunhão com seu Criador, natureza divina, o Espírito Santo de Deus, fazendo com que o homem tivesse natureza divina além da humana. Existem corpos celestes e corpos terrestres. Como Deus é Espírito, a imagem dele não conhecemos, a imagem dele é Espírito e o homem é carne. Quando Deus soprou na narina do homem, soprou o Espírito dele, ou seja, sua imagem. Era o Espírito Santo de Deus que capacitava Adão e Eva a ter comunhão com Deus. E é semelhança, semelhante não é igual, que apresenta a proximidade com o modelo a partir do qual foi criado, bem inferiores, limitados, dependentes do nosso Criador. A humanidade reflete Deus na sua inteligência, criatividade, domínio, decisões, e assim por diante. Deus deu o domínio da terra para o homem, Deus tem o domínio total de tudo. Deu um domínio em proporção bem menor, para o homem ser o administrador, cuidar da terra. Adão e Eva receberam a responsabilidade de administrar o governo de Deus sobre a terra. Deus tem disposição criadora e inteligência. Deus é o Criador, o homem é a criatura. Ele fez o mundo a partir do nada, com inteligência, ciência, sabedoria, criatividade. O ser humano é semelhante a Deus nesse aspecto. Criou a roda, relógio, energia, casas, prédios, pontes, avião, telefone, televisão, internet, e muitas outras. Só que ele cria a partir do que Deus criou antes. Tudo que o homem criou, a matéria-prima está na terra, com a inteligência que foi dada por Deus. O homem é inteligente, reflexo da inteligência de Deus, mas numa proporção infinitamente menor. Foi Deus que deu inteligência para o homem. Deus deu a liberdade de escolha. Adão e Eva tinham a liberdade de fazer suas escolhas. Fazer escolhas morais, escolher entre o certo do errado. Escolheram desobedecer à única restrição. Nossas escolhas têm consequências. Essas escolhas podem trazer resultados bons ou ruins. Quando Adão e Eva escolheram ser independentes de Deus, o resultado foi sofrimento, dor, doença, envelhecimento e morte. Quando perdemos a imagem, o Espírito Santo, perdemos parte da semelhança também, de caráter. Nossas escolhas morais. Deus é santo nos pecadores. O homem não tem mais a imagem de Deus, nem semelhança de caráter, moral. Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem doenças, dor, tristeza, angústia, com perspectiva de vida eterna. Deus pôs tudo aos pés dos homens. Havia intimidade entre Adão e Eva e Deus. Deus lhes falava, e eles ouviam, eles se dirigiam a Deus, e o Senhor respondia. Eles tinham a presença de Deus. Uma única restrição não causava privações a Adão e Eva, mesmo assim, não puderam evitar. Apenas uma árvore lhes era proibida, a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, para benefício deles mesmos. A árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha qualquer barreira que impedisse o homem de comer do seu fruto para conceder-lhe liberdade de escolha. Portanto, sem a árvore e sem o alerta divino não haveria o exercício da liberdade. Foi permitido tomar decisão e saber as consequências dela. Satanás usou uma serpente para enganar Eva. Satanás disse que era mentira de Deus,
que não morreriam como Deus havia dito, e mais que se igualariam a Deus, sabendo que o que é bom e mal. O homem queria autodeterminação, ou independência moral. Diabo caluniou Deus, mentiu para Eva. Desde o momento em que desviou Adão e Eva de Deus, Satanás se tornou homicida. Causou a morte do primeiro casal humano e de seus descendentes. O ser espiritual que se tornou Satanás já esteve na verdade, mas não permaneceu na verdade. Apostatou. Por dar ouvidos ao diabo e não rejeitar suas mentiras, o primeiro casal humano apostatou também. Gênesis capítulo 3 versículos 4. Satanás, depois de mentir a Eva, dizendo que ela e seu marido não morreriam se comessem do fruto, afirmou: porque Deus sabe que, no mesmo dia em que comerdes dele, forçosamente se abrirão os vossos olhos e forçosamente sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Adão e Eva foram avisados de que no dia em que comessem da árvore do conhecimento, morreriam. Romanos capítulo 6 versículo 23, o salário do pecado é a morte. Viver na prática do pecado, as obras más, o final, a recompensa, o salário, o pagamento, a paga pelo pecado é a morte. Se o homem pecou é culpado, portanto a sentença é a morte. Morreram espiritualmente naquele instante. Perderam o Espírito Santo de Deus e permanecer só com o espírito humano. Perderam a vida eterna, então morreriam fisicamente, assim como espiritualmente, aos poucos envelheceriam e morriam. Adão morreu com 930 anos. Adão e Eva foram expulsos do Éden, foram separados de Deus, porque o pecado faz separação de Deus e o homem. Adão, Eva e seus futuros filhos foram separados de Deus, tanto física quanto espiritualmente. Isaías capítulo 59 versículo 2, vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A desobediência é resistir à vontade de Deus. Gênesis capítulo 3 versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tinham o conhecimento do que era errado, portanto não eram inocentes caso viessem a errar. Portanto o homem deixou de ser inocente. Perceberam que estavam nus, e sentiram vergonha, e tentaram se esconder de Deus. Mas já estavam nus, sempre estiveram nus. Nossos erros, nossas falhas, nosso proceder errado, nossas culpas, trazem vergonha, mostra como nós somos, nossas falhas, nossos erros, na consciência de culpa, sem nada que esconda, a nossa mudez, a nudez de alma. Pela primeira vez, eles se sentiram angustiados. Sentiram culpa, insegurança e vergonha. O pecado produziu uma agitação dentro deles. Era sua consciência do saber o que é certo e errado os acusando do proceder errado. As consequências também abrangeram a terra que até aquele momento só produzia sementes boas, dava só bons frutos. A terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Mulher sentiria a dor do parto. Gênesis 3 horas e 16 minutos. A mulher lhe disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Outra versão. Para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. O texto diz respeito às dores de parto, o desejo de ter filhos, portanto mesmo com as dores que o parto traria para a mulher, e no decorrer da vida, essa dor se estender a todas as dores e ansiedades de ser mãe em relação aos filhos. A mãe se preocupa com os filhos sempre, ainda assim ela desejaria ter os filhos mesmo com as dores, mesmo com as dificuldades, mesmo com o sofrimento. Ou seja, ela não deixaria de querer ter filhos por esse motivo. O desejo de querer ter filhos domina a mulher. Naquela época a única maneira de evitar ter filhos era não ter relações sexuais. Eva foi tirada da estrutura, osso, do homem, especificamente da costela. O ser humano tem 24 costelas organizadas em 12 pares, uma ao lado da outra, tem funções importantes, são os protetoras dos órgãos internos vitais e sustentação do corpo. Deus fez a mulher da costela de Adão,
dos ossos que protegem órgãos vitais do ser humano, como por exemplo o coração, pulmões, vasos sanguíneos, elas também desempenham um papel na respiração, auxiliando na expansão e contração do tórax durante o processo respiratório. Portanto, a mulher é a parte mais frágil. O homem deve proteger o seu par de costelas, complementares enquanto o sexo masculino outro feminino. Para Deus todos somos iguais, mas a mulher é mais frágil fisicamente, mais sensível. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Assim, existe a igualdade essencial do homem e da mulher como pessoas de natureza humana, criadas por Deus. Indivíduo que recebe uma herança, juntamente com outro ou com outros herdeiros é coerdeiro, partilha. Cada pessoa que recebe em conjunto uma herança, relação de igualdade, com todos os outros herdeiros na partilha. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Mateus capítulo 20 versículos do 25 ao 28. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como a mulher é mais frágil, Deus descreveu proteções para a mulher. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus veio servir, se sacrificou por nós. Quem sustenta, protege, cuida, livra. Jesus assumiu a nossa culpa. Suportou humilhações, desprezos, calúnias, foi chicoteado, cuspido, crucificado, morreu em nosso lugar. Isso é uma analogia. O homem não pode salvar a sua mulher, nem seus filhos, nem ele mesmo, só Jesus. Assim como a igreja não tem duas cabeças, então é uma parábola, uma comparação de como o homem deve cuidar da sua mulher, da sua família. Homens e mulheres devem obedecer a Deus. Efésios 5. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Se a primeira mulher foi tirada da costela do homem, foi Deus que fez o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. Desde então o homem e a mulher nascem da mulher, ela engravida e pare. O homem depende da mulher para nascer e continua dependendo. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 11. No Senhor, a mulher não é independente do homem nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Adão deveria trabalhar, maldita é a terra por causa de Adão. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem e a mulher acharam que podia ser independente de Deus. Desde então, cada vez o homem vem piorando achando que é autossuficiente. Deus já podia ter aplicado a sentença, mas ainda não fez. Deu uma nova chance para que eles desejarem. Porque a desobediência de Adão e Eva a Deus afetou todas as gerações até os nossos tempos. Adão e Eva perderam o Espírito Santo de Deus, morreram espiritualmente, portanto, seus descendentes já nasceram sem o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham como passar para as próximas gerações aquilo que não tinham mais. Por isso herdamos o pecado original. Romanos capítulo 3 versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João capítulo 1 versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Romanos capítulo 5 versículo 18 ao 21. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Entretanto, não há comparação entre a dádiva que é muito superior à transgressão. Se por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação para todos os homens, mas a dádiva, a graça, decorreu de muitas transgressões, de muitos pecados, de todos os pecados e de todos os homens, e trouxe justificação de todas as transgressões para todos os homens, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Proporcionalmente a graça é muito mais abrangente, maior do que a condenação, a graça transborda. Por que Jesus veio à Terra nos salvar? Qual o sentido? Como nosso Criador nos ama, Ele não assistiu inativo à destruição do homem. Pelo contrário, Ele providenciou a reconciliação. Deus não desistiu do homem. Ao providenciar o pagamento do resgate, Deus teve um enorme custo para si mesmo. João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Deus é bom, mas também é justo, não poderia simplesmente devolver a vida ao homem. Pela justiça de Deus, ele não poderia somente devolver a vida, a imortalidade ao homem, seria como anular a sua sentença. Então providenciou uma solução, o resgate ao homem. A solução foi uma equivalência, uma vida pela outra, alma por alma, um equivalente a Adão. Se foi um homem que pecou, então teria que um homem para obedecer. Se foi um homem que perdeu a vida, teria que ser um homem para recuperar a vida. Esse homem tinha natureza humana e divina, tinha que ser um homem com natureza humana e divina. Como Deus nos adotou como filhos, um filho por outro filho, só através do descendente, que é Cristo, torna-se possível gerar filhos para Deus, da semente incorruptível, que é Jesus. João capítulo 1 versículos 12 e 13, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Efésios capítulo 1 versículo do 5 ao 7, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Antigamente no Velho Testamento, quando o homem pecava, matavam um animal inocente no lugar do homem que pecou. Pois o salário do pecado é a morte, quem peca tem que morrer, alguém tinha que morrer. O animal inocente morria no lugar do homem e o homem continuava vivo. Uma equivalência uma vida pela outra, apontava para o sacrifício de Jesus. O animal não é equivalente ao homem. Precisava de um homem inocoente, sem pecado para morrer no lugar do homem pecador. De forma equivalente um homem inocente para morrer no lugar do homem que pecou. Levítico, não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo, sem defeitos externos, na carne, carnal, mas o significado espiritual sem defeitos morais, sem pecados. Simbolizava o sacrifício que Jesus faria, perfeito, sem pecados. Hebreus capítulo 10 versículos 1, 2 e 3, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros,
e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Um homem perfeito, sem pecado, com natureza humana e divina. Existia um homem assim? Não. Adão e Eva perderam o Espírito Santo de Deus. Os descendentes de Adão não tinham como herdar o que não tinham. Nasceram sem o Espírito Santo de Deus. Como não existia, Jesus se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em um instante, se tornou frágil. O que é espírito se tornou palpável, carne. Ele que é maior que o universo veio a ser um embrião, sentiu dor, fome, sede, perseguições, acusações, humilhações, rejeições, traições, prisão, açoites, assumiu nossos pecados. Só por amor, Deus se aproximou. Não fomos nós quem nos aproximamos dele. Ele se aproximou de cada um de nós. Ele se fez um de nós. Se tivesse nascido de forma comum, teria herdado o pecado original. Não poderia nos resgatar. Nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, portanto sem contaminação do homem pecador, sem o pecado original. Por isso foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, natureza divina, e gestado por uma mulher, natureza humana, não tinha pais terreno. Não recebeu a semente corruptível do homem, pois foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não recebeu o DNA de Maria e de José, ou seja, do homem. Não foi concebido, foi apenas gestado por Maria. Portanto, Jesus foi gestado no ventre de Maria, porém foi gerado pelo Espírito Santo. Deus deu a capacidade para os homens reproduzirem, através da união entre o homem e a mulher. Maria e José não tinham se unido ainda. Por esse motivo não havia a possibilidade dela ficar grávida. O que é gestação? Tempo de desenvolvimento do embrião no útero, desde a concepção até o nascimento. Concepção, ação ou efeito de gerar, ou ser gerado, um ser vivo, em consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo. Fecundação, geração. Gestação por substituição, consiste em uma pessoa emprestar o seu útero, assegurando a gestação. Mulher que empresta seu útero, não tem nenhum vínculo genético com a criança. Quem dá à luz não é aquela que deu o óvulo. O ato ou efeito de ceder do útero, para a gestação de um bebê de outra mulher, sem a participação genética daquela que carrega o feto. Os óvulos do casal vão ser transferidos para a mulher que vai gerar, maternidade por substituição. Como por exemplo um embrião de pais brancos, pais biológicos, implantados em um ventre de uma mulher asiática, raça ou cor amarela, acaba por nascer uma criança branca, mostrando que a mãe, embora tenha dado à luz, não teve qualquer participação na geração, ela só gestou. Não foi gerado da semente pecadora do homem. Maria, que era virgem, emprestou seu útero, sua barriga, seu corpo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, através de Deus. Portanto, assim como Adão e Eva, Jesus também não teve pai ou mãe terrenos. Assim como Adão e Eva tinham natureza humana e divina, Jesus também tinha natureza humana e divina. Na criação do homem, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, com natureza humana e divina. Deus deu ao homem capacidade para gerar, reproduzir, ter filhos. Adão e Eva não tiveram pais terreno, pois Deus os criou. Eles pecaram, perderam o Espírito Santo de Deus. Os filhos de Adão e Eva vieram da semente corruptível, do pecado que cometeram. Quem pecou primeiro foi Satanás e ouviram a voz de Satanás. Jesus tomou nosso pecado sobre si e o carregou no madeiro, na cruz de madeira. Cada pecado de todo ser humano condenou, crucificou e matou Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus.
O primeiro Adão não conseguiu manter-se obediente. O último Adão, que foi Jesus, foi obediente até a morte. 1 Coríntios capítulo 15 versículo do 45 ao 48, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Mateus capítulo 20 versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Timóteo capítulo 2 versículo 6, que se entregou como resgate correspondente por todos. Sobre isso se dará testemunho no tempo devido. Romanos capítulo 5 versículo 14. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5 versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma segunda chance, mas só para quem quiser, nascer de novo de forma espiritual e seguir Jesus, portanto necessita aceitar a Jesus e segui-lo. Nós precisamos nascer de novo para entrarmos no reino dos céus. Nascemos de novo espiritualmente. Nascemos como filhos adotivos de Deus, através de Jesus, da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus, quem não é dirigido não é filho. A única maneira de recebermos novamente o Espírito Santo de Deus foi com o sacrifício de Jesus, sua morte na cruz. Quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus, nosso nome é escrito no livro da vida. Mas só permanece o nosso nome no livro da vida se permanecermos em Jesus. João capítulo 3 versículo 3, Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, tendo renascido, não de semente corruptível, de Adão e Eva pecadores, mas de incorruptível, Jesus sem pecado, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tiago capítulo 1 versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Efésios, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. João capítulo 6 versículos 63 e 64, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Romanos capítulo 8 versículos 1 e 9, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que significa a expressão aceitar a Jesus? Por que devemos aceitar Jesus? Aceitar Jesus é querer ter Deus, ser filho de Deus, indicando a nossa permanência nele, e a dele em nós. Aceitar a Jesus é crer nele. Seguir a Jesus, é querer ter o nome escrito no livro da vida. Quando aceitamos Jesus, recebemos novamente o Espírito Santo de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Recebemos a natureza divina novamente, que tínhamos perdido com o pecado original. Mudamos de comportamento, renovamos a nossa mente. Só vamos permanecer com o Espírito Santo se ele nos dirigir. Temos que permanecer em Cristo, senão nosso nome é tirado do livro da vida. Ele nos dá uma nova chance, uma oportunidade. João capítulo 4 versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, a saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Êxodo 32, 33 Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Apocalipse capítulo 20 versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Receber a Jesus, será que é o suficiente? Não é suficiente. É preciso fazer mais do que apenas acreditar em Jesus, aceitar a Jesus, acreditar na Bíblia, confessar a Jesus. Os demônios creem em Jesus, sabem que Jesus é o Filho de Deus, e até já disseram em público que Jesus é o Filho de Deus, está registrado na Bíblia. Já viram Deus, estiveram na presença de Deus, conhecem a Bíblia, conhecem o poder de Deus, a grandeza de Deus. Tiago capítulo 2 versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Marcos capítulo 3 versículo 11. E os espíritos imundos vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Os demônios fazem a sua própria vontade, praticam o mal. Não praticam os ensinamentos bíblicos. Mateus capítulo 24 versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Para ser salvo, a pessoa precisa fazer renuncias, seguir a Jesus, permanecer, continuar nos caminhos de Jesus, enquanto estiver viva. Em outras palavras, desde o dia em que se tornou cristão ou cristã até o dia da sua morte. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído de todos os tempos. A história de preservação, tradução e distribuição da Bíblia é única. Glórias a Deus! Aleluias!